É comum quando pensamos em arte, pensar só naquilo que nos agrada, aquilo que é confortável aos nossos olhos. Mas aquilo que nos perturba também é importante para a estética. Para falar um pouquinho disso, eu trouxe hoje aqui o artista plástico Paulo Jorge Gonçalves, que traz algumas dinâmicas dessa dentro do seu trabalho. Bem, mas antes da gente falar sobre isso, Paulo, quem é você? Eu sou Paulo Jorge Gonçalves, eu sou artista plástico, arte educador, arte desde sempre, trabalho com isso há muito tempo, é minha forma de ganhar dinheiro, de sobreviver com arte, né? Só sendo artista plástico? Vendendo arte, produzindo arte, dando aula de arte. O que eu acho interessante no seu trabalho, Paulo, é que você trabalha muito a questão do corpo, mas não é aquele corpo higienizado padrão que a gente vê em revistas, vê muito no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, que o pessoal gosta de se exibir. Você trabalha muito com a estética de um corpo que é prostituído, um corpo que é marginalizado, e isso eu acho que é extremamente provocador. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tinha um trabalho muito mais construtivo, até formal. Era mais de ocupar o espaço, né, fazer montagens, mas eu comecei a entrar nessa questão da fotografia. E eu era meio louco da fotografia, colocava a câmera na minha bolsa e saía pela periferia fotografando, e tinha essa questão erótica, captar figura masculina, suada, Pavuna, Rocha Miranda, Coelho Neto, e quem era essa identidade. Mas eu sentia que eu queria mexer com algo diferente. E onde captar isso? Eu queria trabalhar com nu. Eu sabia o que eu não queria, né? Eu não sabia o que eu ia encontrar. Foi aí que veio a questão do erotismo. Eu queria trabalhar esse limite entre o pornográfico, o erótico, o sensual, e me veio a ideia de trabalhar com garotos de programa. Mas como chegar a eles? É um terreno complicado. Como abordar? Né? Eu tentei o primeiro gancho assim pela internet, foi difícil até conseguir, mas é muito complicado. Até que me foi apresentado, alguém me chegou e falou: existem clubes de prostituição, que tal você entrar em contato com eles? E eu fui e visitei esses clubes. Então é todo um trabalho conceitual, é você chegar, abordar essas pessoas, que são trabalhadores, e fazer uma proposta para eles. Né? Você faz programa? Sim, eu faço programa. O programa é X. Bom, só que eu não quero esse programa. Eu quero fotografia. Você posaria para mim? Aí vem aquilo, ué, você não quer o sexo? Não, eu não quero o sexo. Eu quero que você pose para o meu trabalho. E o que você pode me oferecer? O que você pode entregar para mim? Tem uns que não querem mostrar o rosto. Tem uns que querem mostrar o rosto, mas não querem mostrar as partes sexuais. Tudo isso está acordado, né? Tudo isso é combinado. E tem uns que não, que quando vê a lente se entregam totalmente, entendeu? Vão e se entregam. E quem são essas pessoas? Como você falou, não é aquele modelo europeu, americano, que nós estamos acostumados, belos e lustrosos do Instagram, né? É bem carioca, é bem suado, é bem povo brasileiro. Eu acho que se o teu trabalho, você trabalhasse com modelos padrões, assim, modelos que a gente está acostumado europeu, não sei o que, nananã, ele seria um trabalho até que entraria para um cunho muito mais erótico, seria uma coisa muito mais popular, uma coisa muito mais que a gente vê muito nas redes. Mas você vai exatamente pelo sentido contrário, buscando quem é realmente essa pessoa, da onde ela vem, o que é esse mundo onde ela vive, né? Total, seria até mais fácil, seria muito mais cômodo para mim selecionar esse tipo de modelo, mas todo esse acordo é que é o trabalho. Quem são essas pessoas, que são muitos de outro estado também, que vêm ganhar a vida aqui? Outra coisa que eu não queria era uma fotografia muito polida, colocar dentro de um estúdio com luz apropriada, com um equipamento muito certinho. Geralmente eu faço em motéis, quando combino fora,
vamos para o motel, no quarto de motel, na suíte de motel e vamos lá. Eu, cara, coragem, equipamento e o modelo. Ou então dentro de cabines desses clubes. E a luz é péssima, o recuo que eu tenho para trabalhar é horrível. Tudo está girando contra, mas aí é que está a perfeição. Tem uma certa marginalidade, né, nessa questão. Acho que eu total, queria, né? Que eu queria. E eu queria esse mundo. Eu gosto muito de uma estética dos anos 70, tipo Ana Maria Maiolino, aquelas fotos assim, quando ela fazia uma ação e era registrada pela máquina analógica. Eu queria captar aquilo, né? Mesmo eu trabalhando com uma máquina digital, mas eu queria que tivesse essa porosidade na fotografia. Sim. E eu gosto de manter. Tanto que elas nunca são muito focadas, elas estão sempre fora, né? Muito fora do foco, tem uma porosidade as fotografias. Né? Eu acho que isso tudo muito conversa com a própria posição do homem de programa no Brasil, a pessoa que trabalha na prostituição, porque é um assunto que é muito tabu. A gente tem a prostituição feminina, que é um tabu muito forte, e a prostituição masculina, ela também entra numa outra camada da sociedade, num submundo do submundo, porque é até bem aceito um homem de família sair com uma mulher de programa, com uma prostituta. Agora tem um outro mundo, que são os homens de família que procuram esses garotos de programa também. E é político. Né, é uma questão política, porque assim, o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT, mas também é a comunidade que mais procura pornografia LGBT na internet. E é um país que mais consome pornografia masculina, né, e prostitutos. Tem alguma coisa que não está batendo nessa conta. Que país é esse, entendeu? Ou tem alguma coisa que está realmente batendo, é um país hipócrita. É esse submundo que eu estou revelando aí, eles existem. Às vezes eu olho para algumas fotos minhas e parece um pouco um zine meio punk, né? Tem uma energia meio assim, né? Porque tem esse lado underground. E o teu trabalho ele não foca só na fotografia, você é um artista multimídia, você trabalha vários meios, e eu vejo que você leva muita coisa do universo da fotografia também para a tua pintura. Você podia falar um pouquinho pra gente? A fotografia, essa eu sempre pintei, mas eu tinha muito medo da pintura, porque assim, eu falava assim, meu Deus, depois de Matisse, depois de Vermeer, depois de... Quem sou eu na fila do pão? Quem que sou eu para contribuir alguma coisa da pintura? Mas a fotografia me deu força para pintura. Tipo, eu sempre desenhei, sempre pintei, então comecei a transpor algumas fotografias para o campo da pintura, principalmente aquarela, que eu amo muito. Foi dando certo porque elas caminhavam junto, a mesma pegada, a mesma comunicação. E lado a lado, elas respondiam, e eu fui dando força a isso. E a pintura foi respondendo positivamente, e partem da fotografia. E não são fotografia, entende isso? Ao mesmo tempo, uma alimenta a outra. Ao mesmo tempo que muito da pintura eu coloco na fotografia, porque o meu olhar, assim, eu digo que eu não sou fotógrafo, eu sou um artista plástico. Antes de ser um perito em fotografia, o meu olhar vai de quem está pensando em arte, não está pensando... Por exemplo, várias críticas foram, você não pode olhar assim como fotógrafo, mas eu não estou olhando como fotógrafo, eu estou olhando como artista plástico. Né? Eu corto, tanto que eu uso uma lente teleobjetiva, né, para desenhar com a minha lente, mais do que propriamente só fotografar. A cor também, né? A cor, a textura. Então as aquarelas batem muito com a questão da fotografia. Elas têm até um grunge, né? Uma sujeira. Uma sujeira. Que nem é típica da aquarela. Geralmente a gente pensa em aquarela, a gente pensa naquela coisa delicada, suave, fluida. Né? Eu faço por camadas, às vezes são pesadas, eu boto muita tinta, que é o contrário, né? A aquarela trabalha a água, né? O controle da água, e às vezes elas têm bastante material, às vezes não, né? Elas comungam, e eu gosto disso. E você também trabalha outros materiais, instalação, é um universo muito abrangente, né? Como que é levar toda essa poética para outros materiais, outros meios também? Assim, eu sou inquieto, eu sou muito nervoso,
Às vezes eu até penso assim, será que eu estou conseguindo dar conta de tudo? Né? Porque a minha cabeça mexe com tudo, assim, mas são tantas informações que eu tenho que tocar, então eu mexo com costura. Minha mãe é costureira, eu fui criado debaixo de uma máquina de costura. Mexo com gravura também, módulos que se repetem, formam um espaço, bordado. Então são tantas linguagens, né, que você vai juntando no seu trabalho para formar um todo. Hoje em dia o artista acaba tendo que dominar tudo, né? Não, você não precisa de tudo, mas às vezes dá para colocar muita coisa nesse ingrediente. Misturar, né? Dá pra misturar, só que é claro que eu percebo que a pintura agora, e principalmente a fotografia, tem sido mais forte. E uma outra perspectiva que eu vejo muito dentro do seu trabalho é a sua tendência a coletivos. É uma coisa que a gente está vendo muito forte na arte brasileira nos últimos anos, né? Essa coisa do coletivo, das pessoas se agruparem. E eu acho que é muito importante quando a gente pensa na situação do país atualmente. Que a gente está vendo o sucateamento do Estado em volta da cultura e da arte de um modo geral. Censura, ataques, bem, o que está acontecendo no IFAM, o ex-ministério e tudo mais. Por que você acha que é importante a gente estar em grupo nesse momento? Qual que você acha que é o papel do artista nesses tempos que a gente está vivendo? Não é um fenômeno meu e não é um fenômeno do Rio de Janeiro. Está acontecendo em vários lugares. Tem um amigo em Sobral que estão lutando lá e montando coletivos e montando exposições. São Paulo tem muito. No Rio de Janeiro tem vários espaços que surgiram. Pessoas que montam os espaços e faz acontecer. Esses espaços às vezes não são duradouros, né? Morrem porque é difícil manter e as pessoas precisam se juntar. Outra coisa, manter um coletivo é muito difícil, né? Agora, fundamental, e eu acho que isso vai, a partir de agora vai acontecer muito, são pessoas se juntarem para tocar o bonde. Há uma guerra do Estado contra a arte, contra o pensamento. Então o artista que não acordou para isso, ou que não é interessante acordar para isso, também tem essa questão. Vai ser perigoso. Você pode estar perdendo o bonde da história. Então se você tem algum discurso, você quer mostrar alguma coisa, você vai ter que correr atrás. Você vai ter que mostrar isso. Eu tenho um grupo de amigos que nós alugamos um espaço e criamos um local para aglutinar, chamar pessoas que têm alguma proposta, e nós bolamos projetos, temas de pesquisa e lançamos essas propostas. Vamos pensar, vamos colocar aqui, vamos criar alguma coisa. E qual que você acha que é o trabalho do artista dentro disso? Como que o artista traz atenção para isso? O que o artista deve fazer para enfrentar essas questões de opressão, de censura, de ataques do Estado e tudo mais? Eu acho que o fundamental é consciência, é estar junto. Trocar, não como fetiche. O que eu tenho muito medo dessa figura, eu sou artista, como fetiche, né? Eu sou um artista. Eu tenho até medo, eu sou artista, sabe? Eu gosto muito daquela coisa do propositor do Elliot Sick e da Lygia Clark, entendeu? Vamos quebrar um pouco essa coisa, eu sou um artista. Às vezes, quando fala, o Paulo é um artista, acho brega, né? Mas vamos pensar junto, entendeu? Vamos juntar e fazer alguma coisa. Vamos fazer uma festinha, né? Vamos atear um fogo em alguma coisa, né? Vamos construir alguma coisa e vamos questionar o que está acontecendo aí, porque no momento tem que ter muita discussão. Estão falando atrocidades e não pode passar em branco, não. Né? Principalmente no campo da educação, no campo da ecologia, no campo da cultura. Olha, a nossa cultura está sendo destruída, gente. Estão simplesmente aniquilando a população negra, a população LGBT, entendeu? Tem gente com uma tarja, para morrer. Então, vamos abrir os olhos, né? Acorda. Tá na hora, hein, gente? Nós precisamos nos unir, entendeu? Acho que nós todos precisamos estar comungando nesse momento. Eu acho que a gente tem que pensar bastante nisso, né? O quanto que sozinhos
a gente constrói, mas às vezes em coletivo a gente pode fazer muito mais e aguentar muito mais, né? É uma luta, gente. Não adianta a gente ficar também só numa resistência sempre, né? Às vezes a gente tem que partir pro ataque para mudar as coisas. Arte é política, já dizia os dadaístas, entendeu? Vamos lá, sabe? Isso é muito sério. Paulo, maravilhoso. Galera, vocês têm que conhecer o trabalho do Paulo. Ele não lembra as redes sociais de cor, Não porque lembro, são vários gente. links diferentes, mas eu vou deixar tudo anotado aqui embaixo para vocês procurarem ele. Sigam no Instagram, apesar que o Instagram adora me bloquear, higienização, né? No Twitter também, tô no Facebook, sempre coloco onde vai ter exposição, onde pode me encontrar. Tem foto, tem pintura. Se você mora no Rio de Janeiro, é interessante você seguir o Paulo, porque, de fato, esse negócio dele tá sempre metido num coletivo, gente, é real oficial. Às vezes é um mês, ele tá em 3, 4 exposições ao mesmo tempo, em vários lugares diferentes, ocupando a cidade. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, ocupar a cidade, tá ali junto, brigando junto. Até eu fiz parte de uma exposição do Paulo esses dias, lá na Fábrica Bering, né? Isso. Enfim, procurem o trabalho dele. Reflitam sobre essa questão, né, dos corpos na sociedade, quanto que às vezes esses corpos são marginalizados. Comenta aí embaixo o que você achou do trabalho do Paulo depois, né, pra gente ter um feedback, pra ter uma troca. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Um grande beijo e tchau, tchau.